Esse é o Costurando as Pontas, um podcast para falar sobre moda, negócios e tudo que envolve empreender nessa área. É um espaço para falarmos com especialistas e empreendedores para tirarmos aquelas dúvidas sobre o nosso negócio que nem o Google e nem o ChatGPT conseguem responder. Um podcast feito pela Bive para os nossos associados, confecções e para quem trabalha ou se interessa por moda. Hoje vamos conversar com a Daniela Marques, que é influenciadora digital e especialista em moda com uma vasta experiência internacional. Ela estudou fora, trabalhou em um dos maiores grupos de moda do mundo e em grandes marcas no Brasil. Hoje, ela usa todo esse conhecimento para ajudar marcas de moda a crescer. Vai ser um papo com muitos insights e dicas práticas para quem trabalha com moda. Esperamos que gostem. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Costurando as Pontas. Eu sou a Cíntia, sou da Bive e tô aqui com uma convidada bem especial. Hoje a gente vai bater um papo com a Daniela Marques. A Daniela, ela é influenciadora digital, especialista em moda, já trabalhou em grandes empresas que todo mundo já conhece, já ouviu falar, como o Grupo Inditex, Guess, Topshop no exterior. E aqui no Brasil ela já trabalhou na Renner, na Amaro. E hoje ela tá no carreira solo, empreendendo, tá com uma empresa de gestão de moda, em que ela faz mentorias para marcas de moda que já estão no mercado ou que estão querendo começar, né, Dani? Exatamente. Então, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Queria começar com você contando a sua história, como é que a sua trajetória na moda, como é que você chegou aonde você está hoje e por onde você passou nesse caminho. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Eu comecei a minha trajetória muito cedo, com 14 anos, trabalhando em loja. Então, eu sempre eu sempre fui muito de ser independente financeira, sabe? Então, com 14 anos, eu fui trabalhar em uma loja que o meu vizinho tinha, num final de ano. Depois, aos 16, eu fui trabalhar em loja de shopping. Não trabalhava seguido, porque tinha que estudar. Depois, eu fui pra fora, fiz faculdade de moda. Comecei a trabalhar no Hard Rock Café, na parte de lojas. Me formei em moda, depois eu fui trabalhar na Bershka, que é do grupo da Inditex. Saí de lá, fui pra Guess Europa, que tava com todo o plano de expansão europeu. Depois de lá eu fui pra Topshop, que era muito famosa na época. Daí vim pro Brasil, trabalhei na Renner, fiquei 2 anos morando em Porto Alegre. Voltei para São Paulo, fiquei um tempinho na Riachuelo, depois construí a Amaro do zero, lançando todo o private label da Amaro, que eram todas as novas linhas, tudo do zero. Jeans, moda praia, tricô, fitness, enfim. E aí você estudou na Europa mesmo? Ou estudou nos Estados Unidos? Estudei na Europa. Na Europa. Fiz lá, fiz St. Martin's School em Londres também, que é uma das melhores universidades mais conhecidas, assim, do mundo. E sou formada em moda e tenho pós-graduação em marketing e comunicação. E vários cursos de especialização, né, que eu fui fazendo ao longo. Bacana. Bem legal. E na Europa você ficava na Espanha? Fiquei em Barcelona. E a Bershka fica em Tordera. A Zara fica em La Coruña, que é no norte. E a Bershka fica em Tordera. Em Tordera fica a Massimo Dutti. Eu não sei se vocês sabem, do grupo da Inditex tem várias marcas, né? Então tem a Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho. E ali em Tordera ficava a Bershka, a Lefties, que é o outlet. Ficava a Massimo Dutti também, Oysho de biquíni. E era 1h30 pra ir e outra 1h30 pra voltar de Barcelona pra lá. E fiquei em Londres também, quando eu tava na Topshop. E foram quantos anos no exterior? Quase 10. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu só voltei porque as empresas daqui estavam me chamando pra trabalhar. Grandes empresas, porque eles queriam alguém com o expertise, sabe? Com conhecimento de fora pra implementar boas práticas aqui no Brasil. E aí, o que eram esses conhecimentos de fora que te deram essa experiência e que chamaram a atenção de quem tá aqui no Brasil, que estava querendo desenvolver esse tipo de negócio, né? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência de lá, que foi tão importante pra sua carreira aqui no Brasil. Tem uma coisa que é muito legal de falar, que assim, a minha experiência praticamente toda foi fora do Brasil, né? De novo, assim, eu trabalhei em loja, cheguei a trabalhar em revista aqui, mas depois que eu fui pra fora que eu comecei em varejo mesmo.
a desenvolver produto, trabalhar com criação, pesquisa de mercado, pesquisa de tendência. Então, quando você trabalha na Europa, para essas empresas que eu trabalhei, a gente compra produto para um mundo. Né? Tem muita gente que acha que, Zara, né? Não, só tem aqui. Não, a gente compra produto pro mundo. E a gente acha, às vezes, que é o mesmo produto no mundo inteiro, né? O mesmo produto no mundo inteiro. A grande parte da coleção é a mesma. Mas aí você tem que fazer os nichos de acordo com o mercado local, não? Isso, você faz a compra de acordo com o mercado local. Então, por exemplo, vamos supor que agora, final de ano, eu vou... fazer uma coleção especial para Natal, tá? Para Bershka, que tá cheio de paetê. Então, para eu comprar esse produto, eu vou ter que entender aonde que eu vou distribuir esse produto. Né? A gente compra. Por isso que eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é na hora da compra que se ganha dinheiro e não na hora da venda. Então, se a gente compra o produto na quantidade certa, na grade certa, sabendo para onde que a gente vai distribuir exatamente, a nossa chance desse produto dar certo e performar muito melhor é muito mais alta. Então, é essa ideia que a gente tem na Europa. Então, tudo é muito estudado e muito bem pensado. Cada produto a produto. Quanto que eu vou comprar, qual que é a margem que isso aqui tá dando. Então, quando você mora fora, você não tem muita noção de como é o Brasil. Né? Igual eu, que comecei a trabalhar lá. Então, a minha visão de empresa era muito evoluída, vamos dizer assim, é muito organizada. Então, por exemplo, na Inditex, você chega de manhã, segunda-feira, reunião de vendas. É uma folha que você tem na mesa. Você não tem papelada, você não tem milhares de computadores. É uma coisa muito prática. Até porque é tudo muito objetivo. Quando a gente vem para o Brasil, a gente percebe que a cultura é diferente e os custos são muito diferentes. Então, custo logístico, custo de treinamento de pessoas, que é uma coisa que lá é muito normal, né? Você tem treinamento de equipe o tempo todo. Tecnologia. Então, milhares de coisas que lá é muito avançado, aqui tá, vamos dizer assim, um passo atrás. Então, eu me lembro de quando eu vim da Europa pra cá, eu falei com uma headhunter. Eu vim direto, a Renner entrou em contato comigo direto, mas uma amiga minha foi pra Renner através de uma headhunter. Bem famosa, assim, bem conhecida aqui no Brasil. E eu nunca me esqueço que eu conversei com ela. Ela falou assim, Dani, eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, poxa, acabei de voltar da Europa para São Paulo. Será que eu vou morar em Porto Alegre? Vou morar fora de novo, né? Porque eu sou daqui de São Paulo. E ela falou para mim, vai pra Renner que você vai se nacionalizar. Você vai entender. Quando eu cheguei lá, eu passei por todos os departamentos que eles tinham. Pra quê? Cada um tinha um projeto. Então, dentro da logística, eles tinham um projeto de logística. Dentro de novos projetos, eles tinham vários novos projetos que eles gostariam de ter insights de como que as pessoas fazem isso lá fora. Então, eu vou te dar um exemplo. Dentro da Inditex, todo CD é automatizado há muito tempo, sabe? Já vinha tudo encabidado, penduradinho, tudo certinho. Então, desde a organização de um CD de estoque, como é que era isso? Funcionava o CD automatizado? Não funcionava? O que faz com as peças que sobram? Com que fica em estoque? Como que trabalha isso? Então, eu passava todos esses insights para dentro da empresa e ajudava a desenvolver, enfim, alguns projetos que eles tinham. Era quase como uma consultora. Exato. Processos foi exatamente internos, isso. né? Eu comecei exatamente como consultora, vamos dizer assim, de vários departamentos diferentes. Desde RH, que queria entender como é que eram os treinamentos, né? Como é que a gente aprendia as coisas lá para implementar, até logística e finalmente eu fui para produto. E aí que você vê todas essas diferenças. Então, foi bem diferente. E principalmente, assim, uma das coisas que eu senti muito quando finalmente assumi uma marca, né? Que daí, sim, eu fui viajar ao Brasil para entender mercado, para entender como tudo funciona. A gente entende as dificuldades do Brasil. E aí, a gente percebe a diferença que uma pessoa que tá lá na Europa, que trabalha em loja, ela muito provavelmente é uma pessoa que gosta muito de moda, entende? Ela sai pra baladinha, tipo, Bershka é feminino jovem, né? Cheio de atitude, bem modinha. Então, ela sai pra balada, ela entende, ela sabe o que tá se usando, ela sabe o que ela quer usar. Então, se eu vou perguntar pra você alguma opinião sobre o produto, sobre o que tá vendendo, o que não tá vendendo, você é muito mais capacitada a me responder do que uma pessoa que provavelmente trabalha aqui numa loja de varejo, que tá ali porque precisa do dinheiro, que demora 2 horas
horas no trânsito de São Paulo para chegar até ali. Então, como é que você engaja essa pessoa? É um desafio. Então, essa foi uma das maiores diferenças que eu senti. A questão de custo para fazer as operações, investir em tecnologia, treinamento de pessoal e capacitação. Acho que foi... E aí depois você foi para Amaro. Depois eu fui para Riachuelo. Aí fiquei um tempinho na Riachuelo. Na Riachuelo acho que eu não cheguei a ficar 1 ano. Mas eu fiquei mais na China do que aqui no Brasil. Pela Riachuelo. Fazia todo importado. Porque na Renner eu comprava importado e nacional. Quando você tá fora, você só compra importado, né? Tudo importado. Aqui no Brasil, não. A gente trabalha com 2 calendários. Um de compra nacional e um de compra importada. Então, você viaja para visitar fornecedores nacionais e viaja para fazer desenvolvimento internacional. Tem os 2. E eu, como trabalho com feminino jovem, né, sempre, então tem bastante importado. Porque você tem muito couro fake, jeans, fitness, que você compra importado. Tem muita coisa que você compra importado, que vale mais a pena comprar importado. Que vale mais a pena, exato. E então na Riachuelo eu comprava só importado, por isso que eu ficava tanto tempo lá. E aí eu tava cansada já de viajar tanto, né? Porque imagina, eu sempre falei que uma compradora de moda, quando você é compradora de moda internacional, né? International Fashion Buyer, que eles falam, é sempre uma profissão muito… como é que eu posso te dizer? Todo mundo quer ser buyer, né? Na Europa, assim. Muita gente quer ser fashion buyer. Parece super glamouroso. É muito glamouroso, né? Você chega com as malas, a hora que você chega, todo mundo… e aí, o que você viu de novo? Você tá à frente, né? Você vê as novidades, você entende de mercado. Então, é uma profissão muito glamourosa. Só que é uma profissão que… de certa forma, ela tem um pouco de prazo de validade porque você tá sempre viajando. Então, se você é uma pessoa que em algum momento da sua vida quer baixar o ritmo, ter um pouco mais de rotina, você não consegue ficar nisso. Então, muitas pessoas, né, saem de fashion buyer e vai pra uma outra parte que lá eles chamam de product manager. Product manager aqui no Brasil é a compradora. Lá não. Lá é uma gerente de produto que faz mais a parte de números e análises para compradora, sabe? Ela é como se fosse um apoio, mas pelo menos ela fica mais na matriz. Entendi. Então foi nessa época da Riachuelo que você foi muito Bangladesh, Índia, China? Putz, todas as épocas. Todas. Tipo, desde a época que eu morava na Europa, eu já viajava muito. E aí, assim, na Europa eu acho que a gente tem uma visão mais fashion mesmo, né, da coisa, né, de tendência e tal. E quando você tá nesses outros países que são os fornecedores, é um outro tipo de visão, né? Em que sentido você diz de… Assim, porque quando você tá na Europa, você respira moda, né? Quando você tá nesse meio. Sim. Agora, quando você tá nesses outros países que são basicamente os fornecedores… Não é aquela coisa de street style, né? Que você tá andando na rua e… mas aí depende muito da cidade que você tá. Então, imagina, se você tá em Hong Kong… Ou na própria Coreia, elas são super fashions, né? Você respira moda na rua. Não necessariamente é a mesma moda, porque em Londres é um tipo de moda, um tipo de estilo. Você vai pra Madrid, é outro. Você vai pra Barcelona, é outro. É igual a gente aqui no Brasil. Cada cidade, mesmo que sejam muito próximas… Eu dou muito esse exemplo em uma das aulas. Eu tenho uma aula montada que é assim, pra quem você está vendendo? E, assim, para mim é fundamental você entender quem que é o público, né? Sempre que eu chego para fazer uma palestra ou apresentar uma aula, eu gosto de saber quem que é o público, para entender a profundidade dele, sabe? O expertise. Porque uma coisa é eu falar para um público de massa, outra coisa é para eu falar para um público de mercado de luxo. Até, né, o jeito que eu vou falar vai ser diferente. Quando a gente vai vender, criar uma marca, é a mesma coisa. Então, eu sempre falo assim, é pra quem que você tá vendendo? Porque o público que tá na Avenida Paulista não é o mesmo público da Oscar Freire. Muito provavelmente na Oscar Freire você vai vender uma peça mais fashionista para pessoas que estão ali buscando, né, uma roupa mais especial, mais fashion. Muita gente que vem de passeio no final de semana, que tá ali e acaba levando alguma coisa. E na Paulista, que é muito próxima da Oscar Freire, você tem um público que provavelmente vai comprar roupa para trabalho ou para sair para um happy hour, que às vezes não deu tempo de comprar alguma coisa. Ela tá sempre com pressa. E no fim de semana é outro público ainda, exato, né? Que é um público mais moderninho. E que vai lá a passeio, exatamente, que é mais street style. Então, eu sempre falo que a chave do negócio é você entender esse lifestyle desse seu cliente. E aí, então, depois disso, você acabou indo para Amaro.
E aí foi foco bem digital aí, né? Isso. Aí, como que foi? Eu tava sempre trabalhei em varejo, gosto muito de varejo, né? Acho que a gente fica com isso na veia, assim. Só que eu já via que o maior crescimento das empresas, desde a época que eu tava na Bershka, já era o online. Né? Então, o online, ele já vinha crescendo muito rápido. Isso foi em que ano que você tava lá? Nossa, eu nem lembro, faz tempo. Faz tempo. Porque o online, antes, ele não era o online que a gente tem hoje, né? Eram testes. Então, era bem diferente, assim. Tanto que eu me acordo, é ótimo falando espanhol. Eu me lembro de quando eu tava na Riachuelo, o tempo que demorou para implementarem o online. Foi muito tempo por causa dos sistemas. Porque você tem que fazer com que tudo converse, né? Tem que ser sistema integrado. Para estoque, para loja. Se vai retirar na loja, se vai retirar na sua casa, vai, né, em casa. Então, tem essa série de coisas. Mas o maior crescimento já estava sendo o do online, sabe? A gente viu os investimentos das empresas. Eu via, sabe? Que era o que brilhava os olhos da empresa. As pessoas estavam, assim, aprendendo como é que a gente faz isso. Me lembro na Renner, que eram os primeiros passos. Já estava implementado, né? Quando eu estava na Renner, o online. Na Riachuelo foi depois ainda. Então, você vai vendo, né, como foi... Você viu toda a evolução, né? De tudo. E peguei o começo, assim, né, do online da Renner. E quais produtos desempenhavam bem, quais produtos não desempenhavam bem. E isso é muito legal de entender, né? Porque a gente tem acesso a dados. O que funciona no online e o que funciona no físico. E o comportamento do consumidor no online e no físico é diferente. Inclusive, minhas clientes de consultoria aqui do Bom Retiro também é diferente quando a gente tira os best-sellers, sabe? Tanto do online quanto do atacado, do varejo. Qual que é o comportamento de cada um? Então, existe é muito um padrão, legal. assim, por exemplo, no online vende mais esse tipo de mercadoria. No online vende mais o que é diferenciado. Eu sempre falo, já é uma dica de ouro, hein? Mas se você sabe trabalhar produto, por exemplo, eu quando fazia desenvolvimento, quando eu fui montar a Amaro, eu montei a Amaro desde o zero. Então, eu fui pra Amaro por quê? Porque eu já via que o maior crescimento era do online e eu falei, eu quero entender de digital. Aí surgiu essa oportunidade e era uma oportunidade porque assim, ó, a Amaro, ela começou pequenininha, no início, eles compravam peças já prontas aqui do Bom Retiro para revender, porque não tinham as quantidades suficientes. Eu não sei se, enfim, todo mundo sabe, mas a Amaro é de 2 gringos, né? Que são suíços, moraram nos Estados Unidos, faziam eBay lá, criaram um modelo de negócio e olharam o mapa e falaram, vamos para o Brasil. Começou assim. Mudou, o business plan foi muitas vezes alterado, sabe? Porque é isso que eu falo, muitas vezes você cria um plano de negócios, mas você precisa fazer adaptações. Uma das adaptações da Amaro foi ter loja física. Eles não queriam ter loja. Que antes não era bem a loja, né? Era aquele o guide shop que eles chamam, né? Que foi o grande diferencial na época, que né? Você vai lá, escolhe e aí chega na sua casa. Você não sai com a mercadoria Exatamente. Da loja, né? Então, por que é estratégico, né? A gente tem um guide shop? Porque o povo do Brasil não é acostumado a comprar online. Como era nos Estados Unidos, como era na Europa. Online, né? Então, aqui... E o corpo da brasileira é diferente. Se a gente vai pra China, pra Coreia, a gente tem um corpo mais magrinho, né? Você não tem tantas curvas. A europeia, praticamente a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente já tem mais curva. Tanto que o Paul Marciano da Guess, que é o dono, quando ele criou a Guess, quando ele estava fazendo o plano de expansão, ele dividiu a Guess em 3. Guess América, Guess Ásia e Guess Europa. Porque cada produto era desenvolvido e adaptado para o estereotipo e para o tipo de comportamento e gosto de cada região. Então, não sei se, assim, as pessoas já foram, assim, eu, por exemplo, quando eu vou comprar um jeans na Zara, fica apertado no bumbum, porque eles não têm a curvatura igual da gente, né? Quem tá acostumado a comprar importado, que nem eu, muitas vezes, quando a gente comprava a calça, a gente sempre tem que fazer a alteração de gancho, porque o gancho vem diferente, né? Do asiático e do brasileiro, vamos dizer assim. Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo muito na prática, sabe? E fazem total diferença. E aí, você tinha me perguntado de padrões, né? Assim, isso aqui vende mais online, isso aqui vende mais na loja física. Isso. Né? Mas aí eu tava falando que o produto mais diferenciado é o que vende mais no online.
E o produto mais... que eu tava falando de desenvolver. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer um produto para o online, eu já fazia ele pensado. Então, o que eu vou anunciar em Google Ads? Então, por exemplo, as minhas clientes aqui, a gente já faz. Então, quando eu tinha, por exemplo, jeans, categoria de jeans, quais são os jeans, quais são as peças que eu vou anunciar em Google Ads, que eu vou fazer anúncio? Você entende? Por causa de grade, distribuição, quantidade que a gente vai comprar, qual que é o modelo que tem alguma coisa diferente, mas que tem um preço atrativo, que vai me chamar para aquele anúncio e o cliente vai dar o clique. Então, tem uma série de estratégias que eu acredito que muita gente nem imagina, sabe? Que existe isso. Pega o produto, vou anunciar isso aqui porque tá encalhado. E não é bem assim que funciona, né? É muito zero pelo assim. contrário, né? É zero assim. Então, por isso que as pessoas falam, quando você tem um produto encalhado, é foto, é modelagem, foi o time que você apresentou esse produto. É o tempo inteiro, não adianta, gente. Construção de marca, você crescer, eu que venho de construção de marca através de estratégia de produto, é muito estratégico. É análise atrás de análise, sabe? O que funcionou, o que tá vendendo. E através de uma venda de produto, a gente consegue traçar muito o perfil daquela cliente, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que achava que o público dela era um público jovem. E fazia peças e assim, só encalhava o que não tinha... O que tinha cara de muito jovem. E o que tinha um público, assim, que você vê que era um público, de 35 mais, acabava. Entende? Então, assim, não estava acertado o branding dela, né? Para quem que ela está vendendo. Era o público que ela queria que fosse... Exato. Mas no final das contas, quem gostava da mercadoria dela, do produto dela, da marca, era um outro público, né? Exatamente. Então, você consegue traçar muito o perfil através do que você vende e através do que você não vende. É muito legal. E aí, o que te fez querer seguir carreira solo, abrir a sua empresa de gestão de moda? Eu tava assim, já tinha pedido demissão, tive que ficar mais 6 meses dentro da Mário. E, na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, tá? Eu tava muito cansada mesmo, porque eu vim de um batidão de trabalho onde eu nunca tive férias. Esse negócio de tirar um mês de férias, fui viajar para anunciar, onde esquece. Minhas férias eram assim, tô voltando da China, passei por Dubai e fiquei... 5 dias lá, já voltei pro Brasil. Todo mundo achava que você estava sempre aproveitando. Exato, as pessoas acham que é só isso, mas não. Na verdade, quando você viaja a trabalho... É super cansativo, né? É muito, gente. As pessoas nem imaginam, assim, que você trabalha sábado, domingo. Se você tá indo pra comprar comigo, né? Vamos as duas, somos compradoras. Você tem a sua parte, eu tenho a minha. Você passou mal. Eu tenho que negociar pra você. Eu vou ficar no escritório até 12:00, 1h da manhã com os fornecedores. E os fornecedores lá também trabalham pra caramba, né? Então tem muita coisa, assim, que é um trabalho bastante exaustivo. E eu acho que foi um momento na minha vida onde eu vi que estava acontecendo grandes transformações. Porque foi justamente, assim, foi na pandemia. Sabe quando você olha e fala assim, bom, eu tenho... 2 caminhos a seguir. Ou eu busco um novo emprego, né? O que naquele momento não era o que eu tava pensando em fazer. Eu só pensava em tirar um tempo sabático. Foi exatamente o que eu quis. E o que eu queria? Eu queria viajar para entender como é que tava lá fora. Sabe? Porque eu tava bastante tempo aqui no Brasil, ainda que eu viaje muito para fora, mas eu queria ter uma visão global de outras coisas que estavam sendo formadas. Então, uma coisa que eu digo que com o online se formaram várias novas profissões e vários jeitos novos de se trabalhar. Antes não existia agência de digital, de marketing digital. Antes não existia uma pessoa qualificada que é a pessoa que faz o tráfego pago, um gestor de tráfego. São todas profissões novas. Então, muita gente, quando eu saí da Mário, achou que eu fosse abrir agência. Queria que eu abrisse agência para cuidar da marca delas, do que é que fosse. E aí eu fui para Londres, visitei várias agências, cheguei a estudar, abri uma agência, que hoje a minha ex-sócia continua com essa agência. Mas eu falei, eu não vou ficar em agência porque era só você trabalhar para os outros. E eu queria muito crescer com o meu nome e passar o meu conhecimento. Como eu sempre formei muita equipe, eu sempre gostei muito, sabe? De falar, de estar em vários projetos ao mesmo tempo, de poder passar um pouco de conhecimento.
E as coisas, na verdade, foram acontecendo muito sem planejamento nenhum. Por mais que eu sempre fui a pessoa do planejamento, até agora foi muito sem planejamento. Então, eu acho que foi assim, pra mim, uma experiência de testar várias coisas novas. Então, no início, quem me chamou pra fazer consultoria foram as minhas fornecedoras. Então, elas tinham confecção e elas queriam que eu fizesse consultoria para elas melhorarem o desenvolvimento, a criação. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, aqui é diferente, né, no atacado. Mas quando você vai para varejo, os fornecedores vão com muitas peças prontas, que eles mesmos pesquisaram em viagem ou que eles desenvolveram para oferecer para essas grandes marcas. Então, por exemplo, esse seu macacão, você chega lá na cliente e fala: olha, eu tô com essa peça aqui, você não quer desenvolver para você? Então, você vai lá e fala: não, eu quero essa aqui. Então, tem muita peça que já é pronta, sabe? Algumas coleçõezinhas, assim, cápsulas que você desenvolve pra já oferecer pra esse cliente. Então, fiz isso. Fiz coleção pra blogueira no início, porque a maioria das pessoas me buscavam pra fazer a coleção, né? Entregar pra elas no começo. Então, era muito isso. Hoje já não. Hoje eu já faço mais a parte de consultoria mesmo, sabe? Então, você precisa ter uma equipe, se no mínimo. Ou então, precisa contratar. Já fiz essa parte de contratação também. Então, você vai ter que ter uma estilista. Você precisa ter uma gerente de produto para fazer as análises, para fazer essas coisas que eu não vou ficar fazendo, sabe? Então, normalmente eu trabalho assim, hoje em dia. Fiz mentoria online para quem estava querendo começar um negócio. Muita gente de universidade, jovens que queriam começar uma marca, mas não sabiam, sabe, como tirar essa ideia do papel. Eu falo muito para lojista também. E aí comecei de influenciadora também, que foi indo, foi tudo assim. Acontecendo. Foi tudo acontecendo. Mas aí agora, a partir de agora, assim, agora eu já quero começar a planejar algumas coisas, porque eu tenho algumas metas. Assim, daí sim eu já volto para planejamento. E hoje você trabalha assim com confecções que te procuram. Qual geralmente é a demanda? Vamos falar assim, primeiro das confecções. As confecções que te procuram. O que elas buscam, né? Que ajuda? Que dificuldades elas têm que elas vão procurar a sua ajuda? Elas têm dificuldade de fazer produto modinha, sabe? Qual que vai ser a tendência? O que vai ser de produto legal que a gente pode desenvolver para oferecer para as marcas que elas trabalham, sabe? Então é isso, é como se elas desenvolvessem alguns produtos e você fosse uma dona de marca. Então nem todas as... Porque assim, vamos supor, você é dona de marca, você tem sua coleção de 10 produtos. Só que você vendeu super bem. E você precisa de mais produto. Então, você vai até o fornecedor e fala assim: olha, eu tô precisando de vestido. O que você tem de vestido aí? Pilotado, pré-pronto. Então, é mais nessa parte. São fornecedores grandes. Por isso que eu falo, eu não sei se fornecedores daqui do Bom Retiro trabalham dessa forma. Porque normalmente aqui os fornecedores, eles mais... eu tenho essa sensação, tá? Eu não faço consultoria pra confecção daqui. As confecções que eu fiz são de fora e são bem grandes. Entendi. Então, é muito pra essa parte de desenvolver, criar... então não são marcas, né? São confecções que produzem para marcas. Isso, Entendi. Exato. Então, se você é uma marca grande e você tem aberto de compras, sempre você faz a tua coleção. É igual quando a gente vai pra China, dentro dos fornecedores lá, é a mesma coisa. Então, eu ia com a minha coleção, que eu já tinha ali o que eu queria comprar. Mas é uma coisa, a gente chama de picking. Você faz o picking, entendeu? Então, você escolhe algumas peças do fornecedor para colocar na sua produção. Entendi. Tá. É bem legal. E aí, então, acho que no nosso caso aqui, por exemplo, das confecções, seria mais ou menos o trabalho que você faz para as multimarcas. Que aí são empresas, empreendedores, empreendedoras que já têm o seu produto ou porque confeccionaram o seu produto. Então, as marcas aqui do Bom Retiro, Brás, enfim... já tem um produto, né? Já desenvolveram a coleção e vendem para as multimarcas, né? Então aí, nesse caso, você poderia ajudar as confecções a vender mais, por exemplo, ou isso, ou hoje, por exemplo, tá? Aqui no Bom Retiro, vamos pegar de exemplo. Aqui no Bom Retiro eu faço consultoria para a marca, que desenvolve, que cria e desenvolve. Então, onde eu ajudo essa marca? Na criação e desenvolvimento de um produto atrativo, porém, que vai te dar margens melhores.
Então é bem específico, assim. É bem específico. Por isso que eu falo, pra mim é tudo sempre muito baseado assim em dinheiro. Então, o que você tá produzindo? É muita análise de produto, né? Então, eu entro dentro de uma empresa, eu preciso dessas análises. O que você tá vendendo, o que não tá vendendo. A gente vai traçar um perfil caso seja necessário. Tem marca que já tem o perfil, sabe? Que já tem o branding e só quer acertar. E tem marcas que não. Que daí, sabe, tá ali e precisa traçar um perfil. E aí, eu ajudo justamente nessa criação e desenvolvimento de um produto igual que eu fazia numa Inditex, né, na Bershka, na Guess. Como é que a gente desenvolve um produto que seja atrativo, que vai vender? Quais são essas quantidades? Como é que é o markup? Para quem que a gente vai... É um projeto começo, meio e fim. E é um projeto... Então, não tem fim, na verdade. Vai depender muito de empresa para empresa. Porque tem empresa que tem bastante equipe. Então, fica um trabalho muito mais fluido, mais rápido de acertar. Então, tem empresa que, por exemplo, eu vou toda semana. Aí, depois que já acertou, assim, aí já... o negócio anda sozinho depois. E aí, o que elas fazem? Muitas donas, por exemplo, elas fazem uma sessão por mês pra tirar dúvidas. Aí muda, sabe? Porque daí elas vão fazendo só um acompanhamento. Agora tem marca aqui que eu venho toda semana, uma vez por semana. Daí eu fico o dia inteiro. O que tá acontecendo? Agora a gente tem que desenvolver coleção de inverno. Como é que a gente faz um mood board? Como é que a gente define quais são os itens chaves dessa estação? Como é que a gente vai trabalhar? Quais são as tendências que a gente vai trabalhar? Detalhe de peça, peça statement, quais são as cartelas de cores? Como é que vai ser o flow de entrada? Quais são as grades que a gente vai trabalhar? Tudo isso. E é bem isso, é bem estratégico, assim, sabe? Então quais são as peças que a gente vai fazer para Google Ads? O que a gente tá fazendo de anúncio para tráfego? O que deu certo, o que não deu certo? E aí é isso, porque você vai diminuindo o teu estoque, né? Você vai diminuindo aquela parte do produto. Quando eu vim pro Bom Retiro, eu percebi que a forma de desenvolver produto aqui é bem diferente. Porque a gente tem uma maneira de fazer planilhas e separar as coleções por categoria, por subcategoria. Tem todo um jeito, né, de fazer que eu aprendi nas grandes marcas, porque é exatamente isso que eu faço. Eu replico tudo que eu aprendi, boas práticas adaptadas ao teu negócio. Tem coisas que vai funcionar para você, tem coisas que vai funcionar para o outro, mas qual que é o conceito, né? Como é que a gente divide essa coleção? Então pensa que aqui no Bom Retiro, a grande maioria, pelo menos assim, dos meus clientes, nem sabe para quais regiões eles vendem determinados tipos de produtos, aonde que eles têm isso mais forte e o que eles estão fazendo. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, faz muita coisa de inverno, sendo que a maioria dos clientes dela... É do Nordeste. Ou de interior, que faz muito calor. E aí sobra um monte de casaco no inverno. Então, essa é a pesquisa que a gente faz. Qual que é o tamanho do teu inverno? Né? Para onde que a gente vai comprar esse inverno? Né? Onde é que você vai distribuir ele? E o que é de verão? Onde é que tá? Onde é que a gente, né? Enfim, é mapear mesmo. Criar planilhas mais inteligentes, vamos dizer assim, sabe? Pra gente fazer essa análise e entender se a forma que a gente tá comunicando também através de imagens, comunicação, texto, tráfego, influenciadora, tudo isso é condizente com as tuas vendas, vamos dizer assim. Então, é muito além de só olhar as tendências, né? Quais são as tendências do próximo verão, do próximo inverno. Mas olhar para dentro, para olhar para suas vendas, olhar para quem é seu cliente. Então, você vai desde o planejamento de produto, né? Desde você olhar tendências de fora mesmo. Olhar os seus números, os dados internos. Desenvolver coleção. Vender, anunciar, comunicar. Então, você faz todo esse processo. Todo esse processo. Claro que dependendo da empresa precisa de mais numa ponta, mais na outra. Mas é o que eu sempre falo. Qual que é o objetivo? Você tem um budget, você tem 100 mil para gastar. O que você vai fazer com esses 100 mil? Para ele rentabilizar mais. Porque crescimento de empresa... são 4 fatores, né, de crescimento de uma empresa. Um deles é margem. Então, se você não tiver margem saudável, você não cresce. Né? O outro é distribuição. Como é que você vai distribuir esse produto? Então, a compra, ela tá totalmente atrelada à distribuição. Onde que eu vou distribuir? Para quem que eu vou distribuir? Como que eu vou distribuir? Vai ser em marketplace? Vai ser no atacado, varejo? Como que é isso, né? E aí, outro fator de crescimento é redes sociais. Não adianta. Hoje, com as redes sociais, quem tá indo contra...
assim, você vai se diluindo, eu acredito, né? Não vou botar regras aqui, mas eu acredito que muita gente perdeu. Eu tinha um chefe que ele falava assim, a pizza, ela sempre existe. Né? Porque eu já peguei muita crise, eu brinco que eu sou PhD em crise, assim, não, de verdade, assim, já passei por tanta coisa na minha vida, mas crise sempre esteve presente na moda, sempre. A primeira coisa que as pessoas, ninguém vai parar de comprar comida, as pessoas param de comprar roupa. Sim. Né? Era igual lá atrás quando eu trabalhava em revista. Deu uma crise, a primeira coisa que a pessoa vai cortar é revista, né? Ela vai começar por esses custos, mas assim, a menos que seja coisa muito de criança, muito específica, assim, mas enfim, a gente sabe que sempre que aperta uma crise, a gente aqui é da moda sofre. E esse chefe, ele sempre falava pra mim, a pizza sempre vai existir. Só que o que vai acontecer? Uns vão abocanhar um pedaço maior da fatia e outros vão perder a fatia, né? E novas marcas vão surgir. E foi muito o que aconteceu na pandemia. Então, se a gente olha o surgimento de marcas aí que explodiram na pandemia, todas elas têm foco no digital. Não que eu não seja a favor do físico, eu sou muito a favor. Tanto que eu me lembro que tempos atrás, todo mundo me perguntava, falava assim, ai Dani, o varejo físico, o físico vai deixar de existir. Eu falava, gente, logo eu que sou de varejo. Eu falei, o físico nunca vai deixar de existir. Mas hoje, a gente tem cada vez mais essa certeza, né, do que era o que eu falava lá atrás, que tudo é experiência. Eu me lembro quando eu lancei o lingerie, a gente fez o lançamento na loja da Amaro do Oscar Freire. Eu envelopei a loja inteira de cristais. Porque na época, você deve se lembrar até da Mica Rocha, que era tudo astrologia, era tudo astral, era tudo signos. Gente, o que eu vendi não só da história da lingerie, de roupa, tudo que estava atrelado à energia, a signos, era aquele momento. Então, por isso que eu falo, a gente tem que entender, sabe, qual que é o momento de vida e trabalhar isso da melhor forma a nosso favor. Então, eu me lembro que foi uma experiência o lançamento da lingerie. Porque você ia lá, você fazia massagem no pé, você fazia leitura de tarô, sabe? Tinham cristais, a coleção tinha a ver com, sabe, os tons dos cristais. E é um tipo de experiência que você só vai ter na loja física. Exato. Né? Exato. E aí, você tendo essa experiência, recentemente abriu a loja da Ana Capri, que é do grupo da Arezzo, ali no Oscar Freire. Eles tinham uma loja pequenininha, agora eles abriram uma loja grande. E ontem eu fui lá visitar. Que eu não tinha ido ainda, fazem 2 semanas. É uma loja completamente de experiência. Então, você entra, toda a fachada já é super de letreiros que mexem, sabe? Dá a sensação daquela coisa 3D, já dá um pouco a sensação de metaverso, sabe? Então, é uma identidade muito mais jovem que eles estão trazendo. Eles entenderam que eles precisavam trazer essa identidade mais jovem, né? Porque é o jovem que tá sempre circulando. Aí, colocaram um The Coffee na porta, né? Que estão abrindo em vários lugares, que tem tudo a ver com esse jovem dinâmico que vai lá, pega um café, sai andando na rua. Aí você entra, daí você tem um stand da Skeltis, de bronzeado. Aí você tem um da Creamy, que é a nova sensação do momento, essa marca para nova geração. Né? Exato. Então, tudo conversa, né? O jeito que a loja é feita. E aí, no final, ainda tem uma estação de beleza, que foi onde eu fiz a unha e tal. Então, assim, é muito legal. Você vai... É uma experiência diferente, né? Visual, atrativa. Você pode fazer uma reunião ali no café, sabe? Sentar pra tomar um café, trabalhar e você tá dentro de uma loja. Daí, de repente, você passou, opa, viu um sapato, gostei. Nossa, lembrou que tava precisando pra passar o Réveillon de uma sandália com brilho. Já compra ali, sabe? Eu acho isso muito legal, assim. Todos os projetos que eu fiz de experiência de cliente em loja sempre funcionaram muito, assim, sempre deram muito certo. E é uma forma de você ter convidados que vão replicar aquilo de maneira orgânica, vamos dizer assim. Que acaba caindo pro digital, né? Que aí todo mundo vai lá, posta no Instagram. Exato. E aí, por isso que eu falo, entende? Hoje não tem como você separar o físico do online. A tua estratégia, ela tem que estar junta, né? Eu que venho de amar o Omnichannel, né? Que a gente já fala lá de trás. Mas é exatamente isso. Eu sempre acreditei muito nisso. E os canais, né, tanto de todos os pontos de contato, né, da marca com o cliente, eles precisam ser incríveis, precisam ser uma experiência que converse, sabe, que esteja toda amarrada. Não adianta você fazer uma coisa na loja e ela não tá replicada no digital, ou fazer algo só pro digital e você não vê nada daquilo dentro da loja.
E aí você estava falando muito da importância do digital, e eu acho que uma coisa que muitas marcas, eu acho que não só confecções, como multimarcas, também tem muita dificuldade de, assim, como é que eu vou anunciar no digital? Como é que eu vou, né, fazer a presença da minha marca no digital? Eu tenho que estar em todas as redes, tenho que estar no Instagram, no TikTok, ou eu tenho que focar em uma coisa só. Quem que eu vou contratar para falar da minha marca, né? Eu tenho que pegar aquela super influenciadora ou não? São aquelas micro, nano influenciadoras que a gente chama, né? Que são as menorzinhas. Conta um pouco pra gente, assim, existe uma fórmula? Eu acredito que não tem regra. Mais uma vez, é muito de pra quem você tá vendendo. Porque imagina que você tem uma loja. Eu tenho eu tenho muitas minhas amigas lá de Campinas, aliás. Um beijo, Campinas. De fevereiro eu tô lá de novo. Mas é muito legal, porque você vai criando comunidades, né? Então, em Campinas tem muita multimarca lá e eu adoro elas. E elas, normalmente, são mais casuais. Elas não são jovenzinhas, sabe? Vendendo aquela roupa que você vai pra baladinha ou vai pra sair, pra não sei aonde. Então, eu não vou falar pra elas terem um TikTok. Não combina, né? A cliente dela não vai pro TikTok. Exato. Né? Então, vai muito de acordo com pra quem você vende. Qual que é o tipo de experiência que você vai oferecer para aquele público. Então, eu sempre acredito muito em crescimento através de influenciadora digital. E eu vou falar uma coisa que eu estive conversando com um dos maiores publicitários do Brasil. Semana passada. E aí, a gente tava conversando, ele me deu várias dicas valiosas, assim, tipo, as 7 chaves. E uma das coisas que ele me falou Dani, influenciadora dá muito resultado. Crescimento de marca, trabalhar com influenciadora. Porque tem muita gente que diz que não, né? Fica sempre esse vai, não vai. Da minha experiência pessoal, em números, sempre funcionou muito bem. Sempre deu muito retorno. Minhas clientes de consultoria, todos os projetos que a gente fez de trabalhar com influenciadora, deu muito retorno. Realmente, assim, sabe? A gente percebe que, inclusive, nos gráficos anuais das vendas, o pico de vendas é justamente quando você trabalhou com a tua influenciadora. Claro, você teve mais custo, mas isso valeu a pena, tá? Eu sempre faço coisas que a conta tem que fechar. Lógico. Então, vai depender muito do seu business. Se você trabalha, por exemplo, com preço, você não vai conseguir ter influenciadora grande, porque ela é muito cara e isso vai afetar no teu custo. Então, é mais fácil você trabalhar com influenciadoras menores ou influenciadoras que tenham a ver com o seu público, com quem você quer atingir. A gente viu aqui no Bom Retiro, eu divido muito as marcas, assim, por exemplo, eu sei quem são as influenciadoras do Bom Retiro, que a gente fala que trabalham com marcas daqui, porque elas são muito conhecidinhas aqui. E fizeram a carreira delas trabalhando com marcas daqui. Assim como tem as do Brás também. Exatamente, que é outro público, que é outro mundo, que vai destinado para outra coisa. A cliente compra aqui no Bom Retiro e compra no Brás? Compra, mas a gente tem que ter uma identidade para nossa marca, né? Para quem que a gente vende, qual que é o nosso custo. E mesmo as lojas que estão aqui estão lá também, né? Então, as confecções, mas aí depende muito do seu objetivo, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tem marcas daqui que trabalham com grandes influenciadoras, que se posicionaram em mercado de luxo, né? Que fizeram um investimento muito alto e que muita gente me pergunta, fala assim, poxa, Dan, porque pergunta de todo mundo quando quer me contratar, como é que eu trago gente pra minha loja, né? Eu quero mais cliente. Mas como é que aquela marca tá trabalhando com fulana e ciclana e tem tanto dinheiro? Eu falo, mas o dinheiro, né? Tem que ver de onde tá vindo o investimento também. Porque muitas vezes você não tem dinheiro para investir. Então, você tem que trabalhar com o que você tem. Que é a mesma coisa que eu falo para dona da multimarca. Não adianta você ir lá e gastar dinheiro, todo o seu dinheiro comprando coleção. A mesma coisa eu falo para um dono de marca. Não adianta você ir lá e gastar todo o seu dinheiro desenvolvendo uma coleção. E não ter um budget para marketing. Né? Quais são as ações que você vai tomar? O que você vai fazer? Com quem que você vai fotografar? Se vai ter influenciadora, se não vai ter. E isso tem que ser, sempre eu falo, faz um plano semestral. Sabe? Um para verão, outro para inverno. Para você custear isso ao longo dos meses, né? Quais são os meses mais importantes? Então, a nano influenciadora, dependendo do que você vai trabalhar, ela te converte muito. Eu, por exemplo, sou uma nano influenciadora que eu sei que eu converto. Para a quantidade de seguidor que eu tenho, né? Essas micro influenciadoras que a gente fala,
a conversão é boa, é alta. Geralmente é alta, porque eu acho que as pessoas se identificam mais, né? Elas se sentem mais próximas, eu acho. É muito próximo, exato. Tipo, porque como se você fosse uma amiga. Exato, Né? mas porque você consegue, por exemplo, é o que eu falo, né? Você ainda consegue responder todo mundo que te escreve, né? Porque a vida acontece no direct. Então, todo mundo que te escreve, você responde. Então, fica realmente próximo, sabe? Quando você faz alguma coisa, quando você vai, por exemplo, eu tenho muita lojista que me segue. O que elas querem? Elas querem ver look. Elas querem descobrir novas marcas. Então, é muito fácil de converter num público, porque assim, todas elas querem saber onde que vende um produto bom, com um preço bom, entende? E que você já usou e já provou, né? Exatamente, porque já conhece também o grau de exigência. Então, eu, por exemplo, para me posicionar, eu não vou me posicionar no Brás. É questão de cada um. Não é melhor, pior, regra, não regra. Né? É o que funciona. É o seu público. Exato. É o que seu pra público mim, pede. é o que o meu público pede, é onde eu me identifico. E cada um vai se identificar de uma forma. Eu acredito que para multimarca, trabalhar com influenciadoras da cidade delas dá muito resultado. Assim como para marcas. Porque você tem polos onde tem muito dinheiro. Então, por exemplo, se você for para Rio Preto, Ribeirão Preto, todos esses polos, quem que é a influenciadora que representaria a sua marca e que você sabe que, por mais que ela muitas vezes não te converta em venda direta, ela vai te converter em awareness. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, gente, esquece o public post. Sabe antes funcionava. É assim, ó, eu estudo muito neurocomunicação, neurociência, eu sempre gostei, tá? Pra mim, tudo tá atrelado ao comportamento do consumidor, é o que eu mais estudo. Porque quando você entende o comportamento dele, você vai entender o que você tem que produzir e pra onde que você vai caminhar. Se você tem que investir, você é uma marca, você quer investir, como é que você cresce? Abrindo novos mercados. Né? Então, vamos supor que a tua marca, onde que você já atingiu? Ah, Dani, eu já vendo muito bem em São Paulo, já vendo muito bem aqui no interior de São Paulo, vendo muito bem no sul, mas eu quero expandir. Então, a gente vai olhar tamanho de mercado, fundamental para crescimento de empresa. Qual que é o tamanho do mercado, aonde que a gente pode entrar? E aí que você vai atuar. Então, você trabalhar como influenciadora daquela cidade onde você está querendo expandir é muito estratégico. Ou com várias influenciadoras daquela cidade. Por quê? Você deve lembrar do exemplo lembra da Biang, do Serum, do facial? Sei. Todas as influenciadoras estavam postando aquilo, que eram influenciadoras de um nicho. Então, parecia que assim, nossa, estão todo mundo usando, menos eu. Usar. Exato. A gente usa muito essa estratégia. A Arezzo usa muito essa estratégia para fazer lançamento de um calçado específico. Eu usei já muito essa estratégia de pegar muitas influenciadoras do mesmo nicho ou da mesma cidade para bombar. E aí, o que parece? Que tá todo mundo usando aquilo. Então, você fala assim, nossa, peraí. Cê, sabe? Então, você vai convertendo através de tantas pessoas usando. Então, vai depender muito do budget da pessoa também. Mas eu acho que todas dão resultado. A grande também dá resultado. Porque a grande é o awareness. Né? Imagina você ter, sei lá, uma pessoa super famosa usando a sua marca. Ah, legal, não vai te converter nada em venda. Né? Que é o famoso caso dos artistas. Quando postam uma roupa, mas muitas deles não marcam nem nada. Mas aí a stylist marca ou a própria marca tem a imagem daquela pessoa famosa usando. Mas hoje, honestamente falando, eu não acho que um public post, uma ação de stories dê resultado. Ela dá, mas eu acho que ela vai dar para quem tem muito engajamento, que é muito grande, sabe? Senão, eu sempre sou a favor de você trabalhar mais tempo, escolher, faz um squad, vamos dizer assim, de influenciadores para tua marca, que vai ser os que você vai trabalhar naquela temporada. Ah, quero trabalhar com esse. E aí, trabalha mais de uma vez, sabe? Fecha contrato para 3 meses, várias ações, porque eu acho que isso traz muito mais resultado. Porque às vezes eu acho que às vezes as pessoas pensam em estratégias meio que pra bombar, por exemplo, no lançamento, né, da coleção. Bomba e aí some. Né? Então, o que você está dizendo às vezes vale a pena você gastar um pouquinho menos ao longo do tempo do que gastar tudo numa tacada só. Não, eu acho que o lançamento, quando a gente fala de um grande lançamento, é importante você ter suas principais ações focadas ali, né? Então, você vai ter mais budget para aqueles momentos dos seus grandes lançamentos. Porque aqui a gente lança semanalmente. Então, não faz sentido toda semana você trabalha com alguém caro. Exatamente. Só que, por exemplo, agora a gente vai lançar inverno. Aí você tem o preview. Que
né, só aquela coisinha em janeiro, que não é aquela venda espetacular. Mas quando você tiver um grande lançamento, é muito legal você fazer, sabe? Um dia, muitas vezes convidar quem você puder, sabe? Suas clientes. Porque eu imagino que os grandes lançamentos é quando as multimarcas investem para vir para São Paulo também. E que muitas marcas, talvez, se fosse possível, até investissem em ações para atrair que elas viessem, sabe? Então, por exemplo, eu trabalho de influenciadora aqui também. Uma coisa que dá muito resultado é fazer bate-papo, talk. Então, você abrir o seu dia lá, a sua manhã de compras com um breve bate-papo, sabe? Falando sobre as tendências da estação e quais são as peças legais para você fazer o seu mix de coleção. Por quê? Porque você já dá essa informação, né? Você está oferecendo uma informação educacional, vamos dizer assim, motivacional, e tá dando argumentos de como que essa pessoa pode vender depois. Então, por exemplo, o que vocês vão comprar? Olha, o mix de coleção. É legal vocês terem isso. Como é que vocês vão vender? Por que é legal você ter esse top com lastex nas costas? Você vai vender no online, né? Porque ele vai se adaptar a diferentes tipos de corpos. Suas chances são muito maiores de vender. Aí pode fazer lá. Eu faria várias estratégias, assim. Eu faria live, eu faria provador, faria talk. Tudo que fosse possível, né? Dentro de um budget pra fazer esse boom de lançamento. Porque eu acho que o lançamento é sempre um boom mesmo. E aí depois você vai trabalhando, a cada semana vai mesclando influenciadoras menores ou fotos. Mas eu acho super importante, assim, a pessoa sempre ter uma variedade de pessoas, assim. Eu acho que as pessoas aqui trabalham muito com as mesmas pessoas. E eu tenho muito, assim, não é pouco feedback de donos de multimarca. Importantes, vários, assim, até porque as donas de multimarca que eu acho que mais compram, elas inclusive são mais velhas. E elas me dão muito esse feedback, que é muita menina novinha, entendeu? Então quando eles chegam com a foto pra cliente deles, que não tem aquele corpo magrinho, sabe, aquela carinha, né, de novinha, ela fala, ai, mas isso aí será que vai ficar bom em mim? Então aí ficou uma dica aí. Precisamos de influenciadores mais reais. Eu acho, sabe? Claro, pra mim, eu tenho uma fórmula na minha cabeça, né? Que tu também depende do público da marca, né? Depende muito do público, exato, pra quem que você tá vendendo. Mas eu sempre tenho uma fórmula. Tem imagem de campanha, tem a gente real usando, tem a como usar. Uma série de estratégias, assim, de conteúdo. Né? Que converte, sabe? Que é bacana. Mas aqui, eu acho que assim, aqui é muito dinâmico, né? Então, lançou, vendeu, tem a foto boa vende o produto. Só que a minha preocupação é justamente essa. A ponta. Porque tá empacando lá. E aí você tem um palpite de por que isso está acontecendo? Porque eu acredito, né? Pelo que eu trabalho e que eu vejo. Não é todo mundo que tá capacitado, né? Que tá profissionalizado hoje em dia. O online, ele tá muito rápido, né? A tecnologia ficou muito rápida, né? Eu sempre falo assim, que as pessoas sempre gostaram de vídeos. Sempre gostaram, né? Desde que o mundo é mundo, a gente gosta de ver televisão, né? A televisão surgiu, era a família inteira reunida naquela tele, né? Pra todo mundo ver um filme juntos. Só que a gente não tinha velocidade antigamente. Então foi surgindo o 3G, o 4G, o 5G. Quanto mais rápido a informação vai chegando até a gente, mais a gente tem informação, mais o mundo evolui de uma forma muito rápida. Então isso faz com que as coisas andem mais rápido, né? Desde que a internet chegou, olha quanta coisa, né, já aconteceu. As transformações foram muito mais rápidas. Se você olhar antigamente, as transformações eram muito mais lentas. Você tinha muito mais tempo para testar, né? Para anunciar, para fazer qualquer coisa. Hoje não, hoje a gente faz dessa semana pra cá, dessa semana pra cá. Então, nós somos de São Paulo. Sempre nas grandes cidades, é tudo muito mais rápido do que você chegar no interior, né? A velocidade que aquele cliente vai ter para vender no interior, ela é mais lenta do que a velocidade que a gente vende aqui. A velocidade que ela tem de aprendizado, de entender o que está acontecendo no mundo, quais são as ferramentas, qual que é o formato que eu preciso comunicar agora, como é que eu faço esse conteúdo, é muito mais lenta do que a gente daqui. Então, eu acho que quanto mais a gente der
ferramentas para profissionalizar essa dona de multimarca, quanto mais a gente der argumentos para ela de como que ela pode vender melhor, como é que ela pode trabalhar melhor o online dela e não depender só da loja da cidade dela, mais as marcas vão vender. Sabe? E vende, né? Porque ela vai comprar com mais segurança, ela vai comprar mais certo. Vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma palestra no interior e tinha uma moça. É muito legal, assim, né? Quando eu amo fazer palestra, assim, porque todo mundo vem conversar com você no final, quer mostrar o Instagram, quer pedir dica. E você vê que realmente, de fato, a dona da multimarca, né? Nesse caso específico desse cliente, a grande dificuldade dela é como é que eu faço? Produção de conteúdo para o meu Instagram. Porque ela tem que fazer o financeiro, ela tem que fazer o atendimento, ela tem que fazer a compra, ela faz tudo. E ela, assim, na internet você tem muita informação solta, né? Ela aprende um pouquinho aqui, fala uma coisa, aí chega o guru da internet que fala, não, produto é 20% do seu investimento, investe 50% em marketing. Aí eu falo, por isso que a Girl Boss faliu, entendeu? Pelo amor de Deus. Né? Então, ela fica muito perdida, assim, sabe? No que ela acredita e o que ela faz pra marca dela funcionar. E ela não tem muita noção de como vender no online. Ela vende pra loja dela, ela já tem aquelas clientes, mas ela tá sentindo a necessidade de ir pro online. Ela tá vendo que ela sabe que ela tem que ir, mas ela não sabe como exatamente. E dentro da loja dela é a mesma coisa, porque do mesmo jeito que a gente aqui percebeu um fluxo mais baixo de clientes presenciais, né? Eu sempre falo que antigamente a gente tinha um tráfego de pessoas constante nas ruas, nas lojas. Depois da pandemia, as pessoas aprenderam a comprar online. Então, eu, Daniela Marques, que tenho a vida super agitada, para mim é muito mais prático comprar um supermercado online e receber na minha casa. Para você, vai ser muito mais prático comprar outra coisa online. Mas a gente aprendeu a comprar online, né? E isso não vai voltar. Ainda mais as multimarcas que tem que se deslocar de longe para vir até São Paulo. Assim, se ela já conhece a marca, ela não precisa vir. Hoje né? você vende pelo WhatsApp, que a maior ferramenta de vendas que tem é o WhatsApp. Entende? Então, assim, ela não vai vir para São Paulo e ter esse custo, porque ela também já tá ali, né, patinando e aprendendo e tendo que fazer mais coisas do que ela fazia antes. Porque antes você comprava, montava a vitrine, tua loja e aí o tráfego se... Agora não, agora você tem que montar a sua loja, você tem que montar a vitrine, você tem que fazer provador, tem que fazer conteúdo, você tem que pegar as fotos da marca pra você postar, tem que postar. Então, é realmente, assim, ainda é muito novo para muita gente. Isso você acha que esse na parte, por exemplo, de multimarcas, é a grande dificuldade, é a grande desafio que as pessoas vêm te procurar assim, como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? Como é que eu faço tudo isso? E como que eu faço um conteúdo que seja legal, sabe? Por que meu Instagram não cresce? E aí, outra coisa que eu falo hoje, acho que assim, quem pegou o Instagram das antigas, eu, por exemplo, eu trabalhava em mundo corporativo, eu nem tinha Instagram. Eu tinha, mas não era... Totalmente pessoal, né? Zero. Meu Instagram ficou mais profissional agora. É muito recente, assim. Porque meu trabalho sempre foi nos bastidores, sabe? E de indo, acabou crescendo. Mas quem pegou de antes... pegou muito seguidor, ganhou muito seguidor, né? Porque os seguidores, eles chegavam, você fazia um conteúdo, eles vinham. Tudo era novidade. O ser humano é ávido por novidade. Por isso que a gente lança a coleção a cada semana. Porque todo mundo quer o quê? Novidade, né? E aí o que você não vende vai ficando. Vai falar, o pessoal não quer. Mas antes eu arraste pra cima, faça uma compra. Todo mundo queria viver aquela experiência de fazer uma compra online. Hoje, ou você joga aquela pessoa pro WhatsApp, ou ela tá muito afim do seu produto pra ela entrar no teu site e comprar, né? Mas a gente vende muito pelo WhatsApp, não adianta. Então, essa dona, ela precisa entender também como é que ela pode melhorar essa performance dela no online, atrair as pessoas pro online, e precisa de tráfego, não adianta. Porque para tráfego funcionar também tem uma série de estratégias. Então, o que eu acredito, tá? Que o online, ele tá ficando cada vez mais profissionalizado. Antes era muito caseiro. Os vídeos que a gente fazia, tudo era muito caseiro. E hoje, cada vez mais, tá ficando mais profissionalizado. Então, as pessoas não estão dando conta, né? De acompanhar essa correria, né? Esse profissionalismo da coisa, assim. Então, cada um vai como pode. Mas dá pra melhorar bastante. Assim, é o que eu falo pra elas. Eu falo, mas aqui tem como melhorar, né? Tem eu sempre falo pras meninas, eu falo assim,
Você tem um celular? Todo mundo aqui tem um celular? Aí todo mundo, sim, eu tenho um celular. Então tá. Então com o celular a gente consegue fazer foto e consegue fazer vídeo, né? Como que a gente faz a foto? A gente faz de frente pra luz. Tem uma série de coisinhas que a gente consegue fazer, o ângulo que a gente vai colocar o celular, como que a gente vai editar, qual que é o aplicativo, o básico. Que são coisas simples, né? Que às vezes quando você fala, não, porque tem que profissionalizar, aí parece que é um bicho papão, né? Vou ter que contratar 1000 pessoas pra fazer isso. Então, eu trabalho com realidade, exato. Mas... Qual que é a tua realidade, né? Que é o que eu falo, que a grande maioria do Brasil, gente, a realidade da multimarca do Brasil não é ter um videomaker. Não é ter um fotógrafo. Então, ela assim, fazer tudo, né? É ela fazer tudo. Então, ou você é uma marca que fala assim, não, eu vou investir em fornecer provador para esta cliente, entendeu? Vou fazer uma pasta de material. Então, eu não vou fazer só imagem de campanha. Eu vou usar algumas influenciadoras, vou botar essas fotos e vou fazer alguns provadores para dar para ela poder usar mais o conteúdo dela. Tem marca que faz isso, tem marca que não, né? Que faz as fotos, o fashion filme e é esse material que ela tem para usar, para ela vender. E aí eu sempre acho que elas têm que fazer sim o conteúdo delas para dar a cara delas, né? Porque a marca, a gente aqui no Atacado, a gente faz uma coleção grande. Que cada um vai fazer a sua curadoria. De acordo com para quem você vai vender, de acordo com o seu estilo, com a sua identidade visual. Então, a tua comunicação, como você vai falar, como é que você vai fazer um provador, o conteúdo, ele tem que estar mesclado com aquela foto de campanha que a marca te deu. Tem que ter tua carinha, né? Eu sempre falo isso pra elas. E aí é o que eu falo, se você tem um celular, você consegue fazer conteúdo. Né? O que você tem de ferramentas? O teu celular, o teu Instagram. Você tem um espaço na tua loja? Não, a minha loja é só online. Você tem um espaço na sua casa, ou alguma rua, algum canto, algum lugar você tem que fazer uma foto, um vídeo. O que é importante falar do produto? Eu acho que muita gente fica descrevendo característica do produto. Quando a gente compra, principalmente nós, mulheres, a gente compra pela emoção. A gente não compra pela razão. A gente tá vendo que esse macacão, ele tem bolsos militares e botão de tartaruga. Tá ótimo, você pode mostrar, né, mais especificamente. Mas eu não tô comprando por causa disso. Entende? Eu tô comprando esse macacão porque ele é super confortável, que dá pra eu usar no meu dia a dia de trabalho e no final de semana. É uma peça versátil que se eu for sair de noite eu posso usar com um salto. Se eu for sair de dia eu posso usar com um tênis. Se eu combinar com acessórios dourados, eu deixo ele mais glamuroso. Se eu combinar com acessórios minimalistas, ele vai ter uma pegada mais clean. É isso que as pessoas querem, né? Se visualizar dentro deles. Então, por isso que muita gente, né, reclama de meninas muito, às vezes, sabe? Tipo, muito novinha. Porque muitas vezes não é a menina novinha que vai usar esse macacão. Tô dando um exemplo aqui, X, entende? Então, quando a gente faz uma coleção, a gente tem que entender também, dentro daquela coleção, quais são as peças que têm uma identidade mais jovem, pra gente divulgar como uma pessoa mais jovem, e qual que tem uma identidade um pouco mais... meia idade, não é meia idade, 30 anos, 30 mais madura, sabe? Então eu acho que é isso que acaba faltando, assim, que eu percebo nas marcas, assim. Eu olho online com muitas oportunidades para serem exploradas, muitas, assim, é impressionante. E Dani, você tem um case de sucesso, alguma marca que você ajudou que você trabalhou e foi super bacana, que você possa dividir com a gente? Não precisa nem falar o nome da marca, nada, mas é só para contar um pouquinho, meio que para materializar um pouco para as pessoas, como é que você trabalha e como é que as marcas realmente podem fazer algum tipo de reviravolta, ou crescer, ou expandir, né, de uma forma mais prática, assim. Olha, o meu maior case mesmo é o da Amaro, né? De colocar tudo. A gente dobrava vendas a cada semestre. Pra você ter uma ideia, assim, lancei todas as marcas do zero, fornecedor, tudo. Então, eu sempre considero, assim, acho que esse é o meu maior case. Aí, de consultoria, já na parte de consultoria, eu tenho alguns cases de sucesso, né? Enfim, maiores e menores. Mas é muito legal, porque eu acho que quando a pessoa me contrata, ela realmente entende que ela precisa mudar algo dentro da empresa dela.
Então, entender isso, se você tem um olhar de fora, de alguém que chega, e não é alguém de fora que quer mudar tudo dentro da sua empresa, né? Eu deixo isso muito claro, porque eu tenho desde clientes que já têm 20 anos de marca, sabe? E que estão querendo... E que são muito estabelecidos, sabe? Eu tenho clientes, assim, de vários nichos diferentes, assim. Isso que é muito legal. Então, eu tenho jeans, eu tenho fitness, eu tenho adventure de esporte, sabe? Eu tenho moda feminina normal. Mas acho que quando a gente tá começando alguma coisa, é sempre pra mim o mais gostoso, assim, sabe? Então, dentro de uma marca, a gente quer expandir, a gente quer lançar uma nova linha de fitness feminino. E eles não trabalhavam com isso. Então, isso eu acho muito gostoso, sabe? Como é que pra quem que a gente vai vender, qual que vai ser o desafio. E você vê isso, sabe? Dentro da marca, né? Implementado e fluindo. É muito gratificante. Aí eu tenho um cliente... de jeans também, que tava com muito estoque. A marca vai bem, só que é o famoso tá enxugando gelo, sabe? A marca tá crescendo, mas tá enxugando gelo, sabe? Sim. E aí, onde é que você vai mexer? Produto. Né? Quando você faz um produto mais acertado, né? Você entende as proporções. Eu falo muito em inglês algumas palavras, eu não sei como que fala em português, mas a gente fala muito sobre o share da coleção, que acho que é a divisão. Então, que tá famoso, né? Você tem um budget X para produto. Como é que você vai dividir isso para lucrar mais? Então, e cresce, sabe? Então, você vê o resultado. Porque muitas vezes você fala assim, poxa, não é nem que, assim, as tuas vendas podem estar as mesmas. Só que a tua margem de lucro tá maior. A tua perda, o teu estoque tá menor. Isso é muito legal, assim, de ver. E novas possibilidades também, né? Porque eu acho que o gostoso é você desenvolver uma coleção já pensando como é que você vai anunciar ela. Quem que vai usar... Sabe? Pra onde que a gente vai viajar com ela, né? Quem que vai fazer as fotos? Por isso que eu falo, assim, não tem como... Daniela Marques, eu não consigo fazer um planejamento se não for semestral, sabe? Não... Porque você já imagina, assim, todos os meses, assim, tudo que vai dar certo. E tudo é um caminho, né? E aí dá certo, sim, assim, é muito... Bacana. Acho que todo mundo, assim, graças a Deus, assim, eu falo, né? Das pessoas que fizeram mentoria comigo, das pessoas que fizeram consultoria... agregou em algo, né? Porque você pode fazer para algo pontual, sabe? Para saber, olha, aí eu faço isso dessa forma, né? Existe outra forma de fazer? Vamos testar um mês, né? Vamos fazer, como é que a gente pode mexer aqui, mexer ali? E aí, claro, né? Cada caso é um caso também. Eu sempre falo que, assim, as grandes empresas, todas elas têm consultores. Tem consultor financeiro, tem consultor de equipe, tem, como é que chama aquelas pessoas que ficam auditores, né? Até para performance de pessoas, para ver se tem funcionários a mais em determinado departamento ou em outro, aonde que tá o gargalo. Então, é muito legal, porque todo mundo tem essas grandes consultorias, né? Na Renner a gente tinha, C&A tem, Amaro tem, todas têm, assim, sabe? Então, é importante, eu considero muito importante você ter esse olhar de alguém de fora, sabe? Que vai compartilhar um pouco, do que estava acontecendo nessas grandes empresas, como é que eu posso implementar isso aqui, o que você acha que eu tenho para melhorar aqui? E todo mundo tem sempre alguma coisinha para melhorar. Exato, é o que eu falo assim, eu sempre tenho, assim, aonde eu vou aprender alguma coisa nova, assim, né? Quando a gente tá bem, assim, mas normalmente, assim, as pessoas ficam realmente assim, poxa, que legal, nossa... Mas é porque eu acho que a gente, como confecção, às vezes a gente fica tão mergulhado no dia a dia. Mas é o que acontece. E é apagando incêndio atrás de incêndio. Exatamente o que acontece. E aí, às vezes, você não consegue parar, olhar. E eu acho que é isso que também é uma grande dificuldade. Esse planejamento. E a gente tá muito automático. E eu te falo, por experiência própria, tá? Por mim. Porque foi o que eu te disse. Desde que eu abri a minha própria empresa, eu não tive metas, eu não tive planejamento. Eu não cheguei e falei assim, vou ter tantos clientes. Até porque eu não dou conta, né, de ter tantos clientes. Então, eu tenho que definir quantos que eu vou atender de consultoria, porque cada consultoria é um dia da minha semana, né? Então, normalmente, se eu faço consultoria para uma marca, é um dia na semana, pelo menos.
né? A menos que seja alguma coisa muito específica. Aí, por exemplo, já teve consultoria que eu tive que ficar 1 mês, 3 meses dentro, sabe? Justamente para implementar uma nova linha de produtos, que é essa fitness e tal. Lançar, criar e tal. Você tem que fazer prova de modelagem. Você tem que estar ali, né? Quase que full time. E a gente no dia a dia, por exemplo, eu com as minhas coisas, a gente fica fazendo tantas coisas, mas eu preciso de um expertise diferenciado, um conhecimento que eu tenho, que é um pouco. Mas eu sei que existem pessoas mais especializadas do que eu, que têm um outro olhar e que vão poder me dar insights valiosos para fazer um planejamento mais seguro, sabe? Para dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Porque a gente fica sem saber, né? A gente olha e fala assim, você vê tanto na internet. Na internet todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido, todo mundo vende, tudo é maravilhoso. E aí, às vezes, você quer fazer um projeto, uma coisa assim, você fala assim, mas será que isso daí dá dinheiro mesmo? Será que isso daí dá certo? Ou é conversa de guru de internet? Então, você falar com um especialista da área que tem acesso a resultados de fato, que já fez aquilo várias vezes, que sabe as coisas que podem dar errado, faz diferença. Faz muita diferença. Dani, é muito legal, porque realmente cada caso é um caso e a visão de fora faz toda a diferença. E uma visão especialista é melhor ainda, né? Para ajudar cada negócio a crescer de acordo com a necessidade de cada um. Dani, foi, sim, um papo super bacana. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui conversando com você. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Tem muitas dicas bacanas para quem trabalha com moda, confecção, multimarcas, enfim. Queria agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente. Obrigada. O seu conhecimento. E queria pedir para você falar pro pessoal, assim, como é que pode entrar em contato com você, o seu Instagram ou o seu contato, enfim. Pode falar pro pessoal. Obrigada, adorei estar aqui. Obrigada a todos vocês. Vocês podem me seguir no Instagram. Meu Instagram, não sei se fica escrito aqui embaixo, mas é Daniela Marques, M-A-R-X. E lá no meu Instagram tem todos os meus contatos e tem um link que vocês quiserem baixar. Eu escrevi um livro, que ele tem 21 maneiras de vender mais na moda. São 80 páginas. Por incrível que pareça, me falaram, escreve um e-book. Eu não sabia que e-book tinha 10, 11 páginas. Aí eu escrevi 80 páginas. Então tá caprichado. E lá é legal porque tem vários capítulos que ajudam muito, de fato, assim. Principalmente a multimarca. Vai gostar bastante. Muito bom. Então, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio de Costurando as Pontas. Eu espero que vocês gostem e até daqui 2 semanas, toda quinta-feira. Obrigada.